Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online. Estamos reunidos nessa manhã para participar aí deste momento, desse encontro, onde estaremos aí estudando a poderosa Palavra de Deus. Peço aos irmãos nesse momento que já peguem aí a sua revistinha da Escola Bíblica Dominical e vamos então estar aí estudando a poderosa palavra do Senhor, tá? Pega aí a sua revista, pega aí por gentileza e abra na lição de número 4. Estamos aí gravando aí pela primeira vez agora em vídeo online, para que os irmãos possam ter uma melhor participação, não sendo somente gravado pelo áudio, mas também por meio deste canal, por meio desse vídeo, tá bom? Então, atendendo aí a opinião de alguns irmãos que nos deram essa sugestão, então estamos gravando aí para que fique melhor e, como diz a minha esposa, né, Ana Cristina, para Deus tem sempre que ser o melhor. Então pegue aí a sua revista, vamos estar orando nesse momento e abram na lição de número 4. Amém? Vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graça, meu Senhor da Glória, nesta manhã, por estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor. Estaremos participando nesse momento da nossa escola bíblica dominical e eu peço ao Espírito Santo que venha nos ajudar, que venha nos orientar, que venha nos dar sabedoria, Senhor. Ó, meu Deus, que não seja aí nenhuma palavra saída dos meus lábios, Senhor, de mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo direcionando a minha vida, Senhor. Abençoa esta oportunidade, abençoa nossos irmãos, nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos aí, meu querido, eu creio que você já abriu aí a sua revista. Estamos aí iniciando essa lição de número 4, cujo tema da lição é Paradigma Bíblico de Governo, o Estado Democrático de Direito. Louvado seja Deus. Então, eu vou estar aqui traçando alguns pontos para os irmãos, mostrando aí uma abrangência dentro desse tema. É um tema que está ligado aí à lição que nós estudamos mais atrás, né, na lição de número 2, que falou aí sobre, vamos desfolhar aqui, a lição de número 2. O tema da lição de número 2 foi Fé Cristã e Política, um chamado à participação. Então, à medida que nós estivermos estudando a lição de número 4, você vai ver que ela está ligada um assunto ao outro, tá bom? Então vamos lá, lição de número 4, Paradigma Bíblico de Governo, o Estado Democrático de Direito. Vamos entender alguns pontos aí, por gentileza, né? Primeira coisa, o que é um paradigma? Paradigma significa um modelo, um padrão a ser seguido. Nós sabemos que tudo na vida precisa ter um padrão, ter um modelo. As coisas precisam ser seguidas de acordo e conforme um modelo, um exemplo a ser seguido. Então, paradigma significa um modelo, um padrão, para que as coisas não fiquem sem ordem, sem decência, não é isso? E paradigma bíblico de governo significa administração. Como a Bíblia ela pontua, como a Bíblia ela avalia essa questão governamental. Qual é o exemplo que a Bíblia dá em relação a isso? Paradigma bíblico de governo, ou seja, um modelo administrativo, um modelo padrão de administração. O Estado Democrático de Direito. Estado significa entre dois exemplos, e nós vamos ver isso mais à frente, né? Quando você vê Estado com a letra maiúscula, essa letra maiúscula, ela significa, vamos verificar aqui mais à frente, eu fiz aqui um estudo,
o E, Estado com a letra E maiúscula. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui para os irmãos. Eu fiz aqui algumas anotações. Louvado seja Deus. Que eu tenho aqui anotado, né? Vamos lá. Estado, quando ele é escrito com a letra E maiúscula, significa uma nação politicamente organizada por leis próprias. Ou seja, um país, uma nação, ela tem leis. Ela tem uma constituição que rege o estatuto e a organização governamental desse país. Não existe um país que não tenha ordem, que não tenha uma lei que organize, que estruture esse país. Então, Estado, escrito com letra maiúscula E, significa uma nação politicamente organizada por leis próprias. Agora, quando se pensa em Estado escrito, você pode ver isso, né? Com a letra minúscula, Estado escrito com letra minúscula, significa um modo de ser, muitas das vezes, né? Um modo de ser, um modo de estar, a situação, a condição em que se encontra uma pessoa, tá bom? Então, nós vamos estar vendo tudo isso, tá ok? Democrático significa democracia, né? É o governo, é o sistema de governo, melhor dizendo, pelo povo, governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo. Todos nós, como cidadãos brasileiros, nós vimos isso em cidadania, né? Nós sabemos que temos direitos e deveres. Então, como cidadão, nós participamos de um governo democrático, é a democracia, ou seja, nós como governo, nós como povo, melhor dizendo, no meio de um sistema de governo, nós temos que participar, nós temos direito à participação. Por isso que existem as eleições, você vai até a urna, você escolhe aí o seu candidato e você vota, né? E você também tem o direito de retirar também esse candidato que não está cumprindo com as suas ações governamentais. Então, democracia é isso daí. Ou seja, nós temos direito, o Estado democrático de direito. Estado, então, aí é um país que ele é regido por leis. A democracia nada mais é do que o povo que ajuda a governar, ajuda a eleger essa nação, porque nós temos direitos. Isso é bom, tomamos conhecimento, ou seja, aquilo que é justo, conforme a lei e a justiça prescreve. Amém? Glória a Deus. O nosso textual da lição está escrito dessa forma, né? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 14. Então é interessante isso. Se nós não buscarmos uma direção sábia, aí entra a palavra de Deus para nos orientar, né? Entra o conselho do Senhor, do Espírito Santo. Então, se não houver uma sábia direção, o que acontece com o povo? O povo cai, o povo sofre. É interessante que, se nós examinarmos também, vamos voltar aqui um pouco aqui a lição de número 2. Olha o que diz o textuário da lição número 2, olha. Quando os justos engrandecem, crescem, governam, melhor dizendo, o povo se alegra. Olha que bacana. E quando tem uma pessoa justa no comando daquela nação, daquele país, de um Estado democrático, ou seja, de repente aí à frente de qualquer em grande empresa, enfim, quando alguém justa está à frente, o que acontece com o povo? Ele se alegra, o povo folga, o povo vive em paz. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira, o povo sofre, o povo paga um alto preço. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Por isso que é importante a participação democrática. Nós temos o direito, né, por meio de leis justas, por meio de código de leis verdadeiras, eleger, e por meio de uma democracia nós podemos participar e termos aí pessoas justas governando e temos um país abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então é interessante isso, tá? Vamos ler o nosso comentário
nesta manhã. Comentário, palavra introdutória. Está aí na página de número 27 da sua revista, tá bom? Diz o seguinte: a nação brasileira está atravessando um longo período de crise. Nesses momentos aflitivos, sempre existe um clamor por transformações. De modo geral, as pessoas têm a tendência de desejar resultados mais drásticos e terminam por cair no engano de políticos que se apresentam como amigos do povo e oferecem messianicamente soluções simplistas para questões grandemente complexas. É interessante isso. Essa lição, essa revista já foi elaborada um tempo atrás, mas parece que ela é contemporânea, ela é para o nosso dia atual. É exatamente isso que estamos vivendo, um momento de crise, um momento de dificuldade. Nós estamos vendo aí agora essa tal de doença contagiosa, o coronavírus, tomando conta do mundo. Há uma preocupação por parte das pessoas, né? Então, o mundo está vivendo uma crise. As nações, os países estão vivendo uma crise, uma grande dificuldade por conta desta doença. As pessoas reclusas dentro das suas casas, preocupadas, não sabem o que vão acontecer lá na frente. Então, quando uma nação, um país, aqui estamos falando propriamente da nossa nação, o Brasil, a nação brasileira, quando ela está atravessando um período de crise, o que acontece? Há uma grande aflição, as pessoas ficam aflitas, ficam preocupadas, né? Ficam sem esperança. E aí, o que acontece? Acontece o quê? Um envolvimento em massa, principalmente pessoas que são fervorosas na fé, pessoas no seu segmento religioso, independente da fé que ela professa, da fé que ela crê, ela está ali reunida, clamando, pedindo transformações, pedindo mudança. E, de um modo geral, o que acontece com as pessoas? Elas desejam resultados positivos, não os resultados drásticos. Mas aí nesse exato momento de dificuldade, nesse momento de crise, é que sempre aparece o que? O oportunista. Eu falo muito sobre isso. Sempre vai ter o oportunista. Você está vendo aí pessoas mal intencionadas, pega aí agora o álcool, que deveria ser vendido por um preço razoável, um preço considerável, a pessoa cria lá um álcool falso, bota um valor exorbitante, né? Pessoas usando, explorando a fé das pessoas, brincando com a inocência das pessoas, né? Então, precisamos saber e termos preocupação com isso e não sermos enganados. Precisamos nós, como cristãos, confiar no Senhor e buscar a sábia direção do nosso Deus Todo-Poderoso para não cairmos nesse engano, como diz aqui a revista, soluções simplistas de oportunistas que tentam simplificar, melhor dizendo, simplificar questões grandemente complexas, coisas assim terríveis, que muitas das vezes ela vem e deixa as pessoas preocupadas. E aí aparece um oportunista, como eu já tenho dito, para querer se aproveitar da situação, né? O tópico 1 da lição fala sobre Estado democrático de direito. O que significa isso? Nós vamos ver isso aí porque a nossa lição tem objetivos a serem cumpridos. E o primeiro objetivo é nós compreendermos o que significa Estado democrático de direito. Então, o que é o Estado democrático de direito? Qual é o significado desta palavra? Significa sistema em que todos nós, ou seja, o povo e seus governantes estão sujeitos a um código de leis. Isso é o significado de Estado democrático de direito, ou seja, todos nós, todo o povo e os seus governantes, aqueles que regem, aqueles que governam a nação, estão sujeitos aos códigos de leis, melhor dizendo. Nos países democráticos, esse código de leis é chamado de Constituição. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Constituição Federal Brasileira é um código de leis que regem o país e a nação. Muitas das vezes, quando eles querem retirar uma lei ou acrescentar, cria-se então uma nomenclatura que nós conhecemos de emenda, né? Nessa emenda ali é feita ali uma reunião, eles
eles votam aquela lei ali, é aprovada no Congresso e aí é lançado ali no Código da Constituição Federal Brasileira, uma lei. Então, esse código ele acontece nos países chamados países democráticos, chamado de Constituição, ou também, não sei se você já ouviu falar, Carta Magna, ok? Portanto, o Estado Democrático de Direito existe para quê? Para que existe este código? Olha, está escrito aqui, ó, para garantir o respeito e o cumprimento das leis e normas contidas na Constituição. Essas leis é que dão a garantia aos direitos fundamentais do ser humano, como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à igualdade de direitos, não é isso? O direito à segurança e etc. Pela Constituição, esses direitos do cidadão são de responsabilidade do poder governamental. Infelizmente, nós sabemos, né? Infelizmente, muitas das vezes essa lei ela não é cumprida. Muitas leis não são cumpridas. O governo não cumpre com a sua função, com a sua responsabilidade. O povo vai lá, vota, escolhe o seu melhor candidato, coloca ele lá à frente, né? Ele está lá para poder obedecer, para cumprir, fazer com que as regras sejam cumpridas. E, infelizmente, muitas das vezes esse direito que a Constituição nos dá para trazer uma melhor qualidade de vida, isso é cidadania, qualidade de vida, muitas das vezes não é cumprido, tá bom? Mas o Estado Democrático de Direito é isso, é um código de leis em que o povo e seus governantes estão sujeitos a esse código, estão debaixo desse código e ele deve ser observado, ele deve ser cumprido para que todos vivam bem em uma verdadeira democracia, sem muitas das vezes ali aquele charlatanismo, sem muitas das vezes aquela autoridade, né? Então precisamos ter esse entendimento, melhor dizendo, o que é ser democrático, o que é viver em um país democrático, tá bom? Então, o outro ponto, o ponto 1.2 da nossa lição, fala sobre o Estado, e aí com a letra maiúscula, e o Estado com a letra minúscula. Vamos ver o que está escrito aí, né? Está grifado em azul aí na sua revista. A palavra Estado, aí com a letra minúscula, tem origem no latim status, e quer dizer situação, condição, modo de estar. Isso com a letra minúscula, tá bom? Na física, como também na química, um estado é a situação na qual se encontra algo ou alguém. O estado de alguma coisa, como é que ela está em decomposição, amém? Nesses casos, a palavra remete a um modo de ser ou de se estar. Existem, então, diferenças significativas entre estado, com a letra maiúscula, e estado, com a letra minúscula, além da pequena alteração na grafia de E maiúsculo, vamos pular para a página 28, para E minúsculo. Quando o termo aparece com a primeira letra maiúscula, Estado significa o estabelecimento de uma proteção jurídica para garantir o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Esses direitos devem ser garantidos pelas entidades de direito público administrativo, ou seja, o governo, o Congresso, as Forças Armadas, o Poder Judiciário e etc. Esse aí é o Estado, com a letra maiúscula. Já a palavra Estado com E minúsculo está se referindo às divisões administrativas. Aí já fala também de um Estado, por exemplo, nós temos o Brasil, a nação, o país. Esse Brasil, esse país, ele é dividido em estados. Nós temos Roraima, nós temos Amazonas, nós temos o Paraná, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos São Paulo. Ele é dividido em estados, ok? Então,
A palavra Estado com E minúsculo está se referindo também às divisões administrativas nas regiões de um país, como por exemplo no Brasil, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, entre outros. Tá bom? Então, você vê aí o termo da palavra Estado, o sentido que ela pode ter. Quando ela é escrita com a letra E maiúscula, ela tem um significado. Quando ela é escrita com a letra E minúscula, ela tem um outro significado. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais de Estado democrático, que é o tema aqui em evidência nesse momento desse estudo que estamos fazendo da lição de número 4. Estado democrático. Falando em Estado democrático, entende-se que há formas de Estado que não sejam democráticas. Você sabia disso? Existe também, ou entende-se também, que há formas de Estado que não sejam democráticas. É verdade, pois o Estado moderno surgiu apenas no fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Antes desse tempo, reis e rainhas eram os governantes supremos. Ou seja, nós conhecemos, era o governo monárquico, monarquia. A Bíblia fala isso. Nós tínhamos o exemplo do rei Davi, outros reis que governaram, Israel, Reino do Norte, Reino do Sul. Quem governava, quem regia a nação ali, eram os reis. Há pouco tempo o Brasil ainda era assim, era o império que governava, né? Então, isso aí começou, então, a democracia, o Estado democrático, ele começou aí no período já no fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Antes desse tempo, reis e rainhas eram os governantes supremos. Era o governo de uma só pessoa. Não é como agora o Estado democrático em que o povo participa, os governantes participam, não. E todos opinam, todos têm direito, por meio de uma lei justa, por meio do direito de estar expondo aí e requerendo seus direitos. Não, naquela época não era assim. Na época em que não existia ainda o Estado democrático, e não existia o Estado democrático de direito, apenas uma pessoa era quem governava e quem determinava as coisas. O rei, a rainha, ok? Não havia eleições. Claro que não, naquela época não, tá? Os monarcas chegavam ao trono pela força. A gente vê aí nesses filmes medievais. Eu estava assistindo há pouco dia com a minha esposa aqui um filme em que é interessante esse filme. Aquelas tropas, né, fortes, elas vão ali, à frente vem um rei, aí tem aquele soldado, a cavalaria, eles pegam arco, eles pegam lança, eles pegam ali flecha e começa aquele combate, aquela batalha travada, aquela guerra, né, e um tem que vencer. O que vence, ele se torna ali o soberano, ele domina, né? Aconteceu com o próprio rei Davi. Claro que Deus era com Davi, mas Davi foi um valente guerreiro nas batalhas, louvado seja Deus. E ele conquistava as nações e os reinos, né? Davi era o rei soberano daquela época. Então, os monarcas eles chegavam ao trono pela força ou por laços sanguíneos. Por exemplo, o filho do rei. Assim que o pai saía, às vezes por meio de morte, né? Morte normal, física, ou morria na guerra, o filho assumia o comando, né? Ele se tornava ali de príncipe, se tornava rei. Então, uma vez no poder, o soberano governava até a morte, ou enquanto não abdicasse do poder. Com ele no trono, a sucessão por direito seria para o seu descendente direto, geralmente ou normalmente era o seu filho. Nós temos aí Davi, temos Salomão, temos Absalão, temos vários exemplos aí que a Bíblia relata de reis que saíram do poder, cumpriram aí o seu mandato, muitas das vezes questões também de abdicar o cargo, né, renunciar, ou então por meio de morte natural ou na guerra, e aí o filho assumia então o trono no lugar do pai. Esse aí é o que nós conhecemos de governo monárquico. A Bíblia também fala de um governo que existiu antes do rei Saul, do rei Davi, o governo teocrático, a teocracia em que Deus, aleluia, era quem governava.
Era quem dirigia, quem determinava. Não que hoje Deus ainda não tenha o controle das coisas, não. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Mas Deus nos dá o direito, né, de colocarmos pessoas à frente, para que essas pessoas possam, de forma justa, governar a nação, governar o país, governar o povo. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos falar aí do tópico 1.4, o direito. Pelo Estado democrático de direito, o governo só é legítimo se exerce sua função de maneira representativa, ou seja, o povo elege as pessoas que exercerão mandatos em seu nome e em defesa de seus direitos e interesses. Portanto, o Estado democrático de direito é a mais adequada opção de forma de governo, pois se encontra fundamentada no conceito de soberania popular. Viu que bacana? Não é só um que manda, o povo é soberano. O povo tem voz, a igreja tem voz, o povo é que manda. Um fato interessante, eu tomei conhecimento um tempo atrás, a palavra assembleia. A gente fala Assembleia de Deus. A palavra assembleia, na verdade, é reunião, congregação de pessoas, onde o povo tem voz para opinar. O povo tem voz. Quando uma pessoa só quer falar, ela já passa a ser um ditador. Então ela fala e ninguém fala. Não, tá errado. O povo tem voz, o povo tem direito de ouvir e também reivindicar os seus direitos. Ok? Então, direito propriamente dito, dizendo melhor, é isso aí, tá? Pelo Estado Democrático de Direito, por isso que é bom o Estado Democrático de Direito. O governo só é legítimo, presta bem atenção nisso, o governo só é legítimo se exerce sua função de maneira representativa. Ou seja, o povo elege as pessoas que exercerão mandatos em seu nome e em defesa de seus direitos e interesses. O que isso quer dizer? Os governantes estão lá para representar. Aí é legítimo. Representar quem? Aquele a quem vos elegeu o povo. Viu que legal, que bacana? Portanto, o Estado democrático de direito é a mais adequada opção de forma de governo, pois se encontra fundamentada no conceito de soberania popular. O povo não ficará sofrendo sob a administração de um dirigente incapaz ou corrupto, sem que não possa retirá-lo da função. Além disso, o povo terá a opção de eleger tanto quem o governa como aqueles que fazem as leis. Que legal, né? Viu como é bom? Isso aí dá pra gente até um refúgio, um alívio. Você não precisa ficar se preocupado. Se tem lá na frente de uma nação, de um país, se tem lá na frente de um órgão onde você trabalha, você exerce, se tem, enfim, em qualquer parte onde você possa imaginar. De repente você está pensando e está lembrando, está dizendo, poxa, irmão Marco está certo, lá onde eu estou tem alguém lá que só Jesus. Fique tranquilo, você tem direito, Deus está vendo, Deus está no controle de tudo, né? E a ferramenta do cristão é a oração, o poder da oração. Nós podemos, por meio da fé em Deus e por meio da oração, orarmos ao Senhor para que Deus levante homens e mulheres justas, que pensam no povo, que criam leis para favorecer o povo, a nação, o país, o órgão onde você está. Ele está lá para isso, para te representar e fazer com que venhamos ter uma vida abençoada em nome do Senhor. Louvado seja Deus. O tópico 2 da lição tem como título a Igreja e o Estado Democrático de Direito. Pela Constituição Federal do Brasil, cabe ao povo a manutenção da estrutura governamental do país por meio do pagamento de impostos, do devido cumprimento das leis e da escolha pelo voto dos seus representantes. Cidadania é isso, né? Qualidade de vida. Agora, nós sabemos que existem direitos e existem deveres. Nós queremos muitas das vezes requerer nossos direitos. Eu falei sobre isso lá na lição de número 2, quando estava dando aula lá na nossa igreja, no templo, lá no templo. A igreja somos nós. Mas lá no templo, na Igreja Evangélica Mistério de Deus, ao falar acerca da lição de número 2, eu falei sobre isso, sobre a questão de direitos e deveres. Os irmãos que estavam lá lembram muito bem disso. Então, nós temos direito, mas temos deveres. Então, quais são os nossos deveres?
dentro da Constituição Federal. Qual é a parte que cabe ao povo? Cabe ao povo a manutenção da estrutura governamental. Por meio de quê? Pagamento de impostos, do devido cumprimento das leis e da escolha pelo voto dos seus representantes. Essa é a nossa parte. Porém, aí está grifado em azul na sua revistinha, o governo brasileiro é omisso no cumprimento de suas obrigações neste pacto constitucional, melhor dizendo. Muitas das vezes, ao invés de ser o exemplo para garantir os direitos inalienáveis do cidadão e, assim, ser o fiel da balança no cumprimento da Constituição, ele próprio a ignora, violando seus princípios. Infelizmente, é uma realidade, né? Os governantes são omissos, não cumprem com a sua parte, mas nós temos que cumprir com a nossa, para nós podermos requerer os nossos direitos, para nós podermos entrar de frente na batalha, na guerra e sairmos vencedores em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos pular para a página de número 30, já estamos encerrando, estamos quase no finalzinho desse nosso estudo. Vamos continuar lendo aqui, bem lá no início da revista, na página 30. Diante do quadro pelo qual o país atravessa, a igreja deve tomar uma posição definida, como luz do mundo e sal da terra. Ela deve participar da vida pública do país para alcançá-la e redimi-la pela mensagem do Evangelho. Aleluia! É aquilo que eu falei para os irmãos na lição de número 2. A igreja não pode ficar omissa. A igreja não pode ficar alienada. A igreja precisa participar. Um chamado à participação, fazer parte. É isso que está lá. Se nós voltarmos um pouquinho, o título da lição de número 2, é interessante isso, vamos lá. Fala sobre um chamado à participação, ou seja, a igreja precisa se aproximar, a igreja precisa ter conhecimento, a igreja tem voz, a igreja precisa tomar parte, ela precisa participar. A igreja ela não pode ser uma igreja alienada, a igreja não pode se afastar nem se desviar. A igreja tem que participar, a igreja participa, a igreja ela é composta de cidadãos, de pessoas, de seres humanos. Ela tem que participar, amém? Então, vamos ver alguns tópicos aqui, né? O 2.1, a igreja é convocada a utilizar uma ferramenta poderosa. Qual? A oração. A igreja é convocada a orar e contribuir para a promoção da paz. A paz é um termo de origem grega, que diz eirene, e um termo de origem também hebraica, shalom. Vamos ver esses dois conceitos no grego e no hebraico que está escrito aí na sua própria revistinha. Veja bem. A palavra grega utilizada no Novo Testamento para paz é eirene. Ela era usada para denotar o estado ou a condição de ausência de guerra. Os judeus usavam a palavra shalom para designar paz, mas com um conceito mais abrangente que quer dizer bem-estar e outros aspectos da vida que incluíam saúde e prosperidade. É notório que a paz verdadeira tem origem em Deus, portanto o cristão deve orar ao Pai para que ele envie a sua paz não apenas para si, mas também para o mundo inteiro. Amém? Então é importante aí a nossa participação como discípulo, como cristão. Nós temos que orar ao Pai, rogando ao Pai que Ele envie a paz, não só para nós, mas para todo o mundo. Essa é a nossa parte, a nossa posição como igreja. Amém? O 2.3. A igreja deve instruir. Olha que bacana, tomar conhecimento. A igreja tem essa ferramenta, né? Então nós podemos instruir o cristão ou os cristãos, de um modo geral, sobre as questões de cunho político-social. Vamos ler um pouquinho esse tópico aí? A Bíblia tem exemplos de servos de Deus que conviveram no ambiente político-social e deram grandes exemplos de justiça e de direito. Nós temos vários exemplos na Bíblia aí de homens e mulheres que exerceram a sua cidadania, que foram ali obedientes a leis e que foram abençoados e vencedores porque o Senhor era com elas. Nenhum deles precisou abrir mão da sua fé e de suas convicções, viu?
Um deles. José, por exemplo, o filho de Jacó, exerceu no Egito grande influência e deu ali um testemunho eloquente de respeito às leis e de cumprimento dos seus deveres civis, diante da nobreza e do povo egípcio. Esté, sendo judia, tornou-se rainha na corte dos Medo e Persas e ajudou a preservar o seu povo. Daniel, além de profeta, foi, depois do rei, o mais importante dirigente do Império Babilônico. Durante sua vida, demonstrou conhecimento e obediência às leis daquela nação. Viu que bacana? Podemos ser a mesma coisa. Não é necessário, eu não preciso abandonar a minha fé. Eu preciso se instruir aos meus irmãos, aos cristãos, sobre as questões de cunho político e social. Não preciso abandonar a minha fé. Ah, não, eu sou cristão, não quero me envolver, política é coisa do diabo. Nada a ver. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Não tem nada a ver. Tá bom? Você pode participar sim, você precisa ter conhecimento de causa, né? Para você, como igreja, como cidadão, requerer seus direitos. Tá ok? Mas você não precisa negar a sua fé, não. Você vai cumprir com as suas obrigações, vai exigir os seus direitos e vai manter a sua fé em Deus. E Deus, por ver que você é uma pessoa obediente, que cumpre com seus direitos, com seus deveres, melhor dizendo, irá te abençoar e você será um exemplo, um testemunho, aleluia, na face da terra. Aí vão olhar e vão dizer, ó, esse aí é verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, fiel, obediente, serve como exemplo para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso aí, meu querido. Agora, tópico 2.4. A igreja deve incentivar o amor e o respeito à democracia. Essa é uma parte importante que nós, como cristão, como igreja, precisamos exercer, influenciar, melhor dizendo. Tem muita gente influenciando as pessoas para algo que não presta, para algo que não serve, comentários banais, coisas que não edificam o homem em nada, não. Eu não quero ser esse, não. E você também não. Tá bom? Não seja mais um, seja diferente. É isso que Deus quer de você. Então, a igreja, ela deve fazer o quê? Incentivar. Tá bom? Incentivar o amor e o respeito à democracia. Viu? Por quê? Porque sabemos que se a democracia ela imperar, nós, como povo, temos direitos. Agora, se a democracia deixar de existir, um só e ditador vai estar fazendo aquilo que ele quer e nós vamos ter que ficar de boca calada. Podemos falar nada. E a igreja vai pagar alto preço por causa disso, tá bom? Então não seja alienado não, participe. Vamos influenciar no sentido positivo, no sentido bom. Vamos ler um pouquinho aí. O cristão deve ser instruído a identificar e fugir de ideologias profanas, bem como de práticas e sistemas que violam o princípio democrático. Em tempos difíceis, como que o país atravessa, pela desilusão, descontentamento e falta de esperança, o povo pode desejar a volta de regimes ditatoriais. Olha o que leva ao desespero. Em tempo de crise, dificuldade, em tempo de promessas não cumpridas, o povo vai ficar tão desesperado que pode querer exigir a volta de regimes ditatoriais. Nós vimos isso aí agora recente. Regime militar, o militar tem que dominar. Não é por aí. Depois ficam todo mundo reclamando aí, até, você está entendendo o mistério, né? Muita lorota. As pessoas vão lá, votam, depois dizem, eu não votei. Não é por aí. Então, a gente tem que pensar primeiro, examinar, analisar, avaliar, para depois tomar uma decisão. Em concordância com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ter cuidado, porque se levantar um ditador, o povo vai pagar o preço. Está na Bíblia. Quando um ímpio governa, o povo sofre. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Glória a Deus. Amém? Então, meu querido, assim como não era da vontade de Deus que o povo de Israel fosse governado por um rei, à semelhança de povos vizinhos, em lugar de um governo teocrático, assim também a vontade de Deus é que o povo brasileiro ame, respeite, fiscalize,
e pratique os princípios do Estado democrático de direito. Nós conhecemos bem essa história lá em Samuel, né? Deus não queria que o povo colocasse um rei para ter um governo monárquico. Não, ele queria um governo teocrático. Mas o povo quis, Deus permitiu, e vocês sabem o que aconteceu aí quando Saul estava à frente de Israel. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, ao ver a desobediência do rei Saul, retirou ele do cargo, do mandato, e colocou o rei Davi lá para a glória e a honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Vamos então à conclusão da nossa lição desta manhã. Conclusão. Na atual situação do país, os cristãos têm um papel significativo a cumprir. É necessário orar pela paz e justiça como Deus aconselha. Eles também devem ser instruídos nos aspectos morais e políticos para ampliar a visão e poder testemunhar. O cristão deve trabalhar com vigor para a criação de um país íntegro e equilibrado, onde todos valorizem o Estado democrático de direito e que, não raro, exige informação, obediência a Deus e resistência a todas as formas de arbitrariedade, ou seja, leis abusivas por homens que não têm temor a Deus. Servir a Deus exige renúncia e empenho, porém devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como encontramos no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Louvado seja Deus. Amém? Então essa foi aí o nosso estudo realizado nessa manhã. Que Deus possa te abençoar. Espero que eu possa ter contribuído com você nesta manhã, que nós possamos nos levantar verdadeiramente como igreja, que possamos participar de tudo e que possamos continuar apoiando o sistema de governo democrático, para que nós possamos continuar ou continuamente ter voz nesse nosso país chamado Brasil. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. Estarei orando agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade e impetrando sobre vocês a bênção apostólica. Vamos orar juntos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai bendito, te agradecemos nessa manhã por este encontro, por essa escola bíblica. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, que possamos ser sábios e buscar em ti a direção, Senhor, para elegermos homens e mulheres compromissadas com o povo, homens e mulheres que são tementes ao Senhor e que governam em prol de uma nação abençoada, justa e com poderes eficazes, Senhor. Obrigado por tudo, nos dá sabedoria, nos abençoa e nos dê um domingo maravilhoso e abençoado na tua santa e gloriosa presença. Visita o teu servo e a tua serva neste momento, dá vitória, abençoa cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso pastor, e nada nos faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aos que creem, digam amém. Recebam agora a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Deus abençoe a nossa pastora Dulcineia. Deus abençoe a Igreja de Cristo na Terra. Deus abençoe a Igreja Evangélica Mistério de Deus online, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica na paz. Deus abençoe.